liak ba maluk sirhoto nebe nam kari iha Timor Leste laran tomak nomos iha rali ur nebe mak sintoniza hela programa dana lia kona ba atividade ekonomi ini Sao Timor Leste. Ita hoto hatene kata oras na daun ita nina Sao Timor Leste nomos minutomak enfrenta hela problema sutu coronavirus liga ho atividades economia nebe maka ihana Sao Timor Leste enfrenta liliu bancaria saya nesam papel importante bana Sao Timor Leste hudi dudu crescimento economi nebe oras daun povo maka hinghela tambane maka maluk sira la bele sesan husi tabosi televisão tamba oras daun hohau zekoa nesan editor ekonomia ita atu dalalia kona ba atividades bancaria hamutu ko senhora diretor executivo Banco Nacional Comercio Timor Leste kona ba atividade bancaria saya nesan papel importante bana samudene tambane at habadak tempo mai ita dalalia hamutu ko senhora diretor. Senhor Diretor, Lorendiak, para ita volta. Sim, dia Lorendiak e boa tarde ba hari nai sira hotu si STL TV. Obrigado. Sim. Ita hotu hatene kata bancaria saya nesan papel importante ba desenvolvimento economia país ida liliu ia itu na Sao Timor Leste. Sim. Ita volta bali informa em geral kono ba atividades bancárias na Sao Timor Leste liga ao Covid-19 nomos orsena da daun ita bosir enfrenta ia na saúde né. Sim. Bem, obrigado Barak. Em primeiro lugar, ita hawakarato obrigado Barak ba STL lebe fo oportunidade ba BNCTL para tu divulga informação toan kona ba saída maka BNCTL halo nuda ihani papel nuda banco e Banco Comercio nomos Banco Estado nebe maka honia acionista único ne maka Estado Timor Leste significa kata banco ne 100% Estado Timor Leste nia significa kata banco ne povo Timor Leste nia ita hotu nia tamane hawa cara que explica itu em primeiro lugar hawa cara kato yang kata banco ne papel importante né maka ia economia ida banco né ia papel importante tertebes ia desenvolvimento nomos ia economia qualquer nação que país ia Timor Leste ia mundo por exemplo banco nessa papel da maka tu catalisa sai catalisador desenvolvimento nos ajuda a sai crescimento economia nebe sustentável li husi itahare yang kata halal ni função mobiliza depósito empresta osang husi ema sernebe makia osang e fofal empresta ba sira nebe maka precisa osang at halo atividades oi bele ba necessidade consultivo bele mos ba necessidade at halo negócio oi atu hadia moris nomos negócio sernebe que contribui para be desenvolvimento itania nação e setor produtivo stira si none banco halo ni função intermediário financeiro sonhar di antena depois banco mosalo ya kalau itarai ya osang banco significa kata kita reduz dia risco tambah osane seguro iha banco antang ita banco maka ajuda ita halo gestão ba ita ni osang bahira ita precisa ita foti bahira ita e osang liu ita mai rai fali ya banco no nemos quando ita karakatu seda halo atividades rumah ita bela mai husu empréstimo empresta husi banco nebe maka banco bela fo dia husi produto serbe ke banco iha no nemos banco mosa ita bela dia kata ajuda itania comunidade sira de liu atu sai emanebe que habituado halo transação ou usa banco anesang fating nebe nie bele halo
ajuda ni hal de transação financeira. Sim. Também mas o papel banco ni ane ia nação muito importante teve também sai nessa mediador que obel sai nessa ponte entre IDNB e osan liu ou IDNB e ladungi osan e osan menos ou IDNB e osan ou IDNB precisa osan atau halo tambuat rumah di liu atividades negócios tidak. Agora liga para ita buat ne pergunta sohin situação operação banco niang durante situação a situação atual não sei tahu ita solo e ita ne país no mos ia mundo tomak ia relação com pandemia COVID-19 no mos ia itinerai ita ne estado governo impõe estado de emergência então how beldehan kata ia implicação também está tendo kata que estado de emergência nene liu a primeira fase no mos a segunda fase em relação ao Covid nene itania regras nebe que impõem aplica e âmbito do estado de emergência nessa ela vele movimentação parado la para mais ser livre nessa bye depois mos tamane será companhia barak maka por exemplo ali o setor privado mas kita não sofre liu tambah setor privado é o kuliah nene setor privado em geral significa kata sir nebe halo negócio wing então tambah emaladung serviço emaladung lava mai então emaladung rola sasang então sine rendimento sasang serviços então sine rendimento no menos então cara koi sira tem que foto decisão kata siranya funcionários rumah ou seja funcionários balão é mais serviço ele tem que realizar uma depois então mostrarei kata governo e a situação ainda temos ele yang kata ladung executa projeto que barak hanya sentinang ulu luxernya então significa kata que ema barak maka lakukan serviço então ne causa ni implicação direta ne maka ema lai rendimento lai osang para nia bele hola sasang e não temos só em aldehan sira lai osang nebe que liu aturai banco e também a sira lai osa para tolsa então e impacto que era negócio se recebe rendimento menos então cara kala coi sira mos barak maka dada is todang balong continua moris mas ver a situação de que difícil nebe agora nessa mesti tambah ema barak maka laya osang trai banco barak mai foti de ita beldean kata tambah sira durante ni sira serviço ne sirne osang ito ang ne sira rai to ang banco mai be quando situação na necessidade de serviço então será uma acontece sira mai foti sirne osang ne para usar a necessidade lor nian então significa kata osang bebe que rai banco ni menos então ni implicação direta ne maka banco mos reduz itu ang kredit nebe que ni foba cliente sira nebe how beldehan kata durante fulan tolu mai be lolos ne ita kuliah lolos ne começa que era musitinang hira kliuba 2017 vai hira ita hasuru enfrenta sofre musti situação política ita nerai ita boldehan impasse orçamento Estado yang ladung la consegue passar primeiro ia sétimo governo depois ia oitavo governo nemos ia orçamento consegue passar da rua nessa sala mas bem depois né e todo tá só situação to agora então tem estado mas tem sociedade né moris de orçamento 20 só para cobre de necessidade de ser nebe que rotina essa ser funcionário ola buat sasang edifício serniang atau garantia de máquina estado né belelau para ver presta na parte serviço ba como dar ser mais bem lá ia osamba nebe que suficiente nebe que governo tau ba necessidade para desenvolvimento niang investimento ba
desenvolvimento essa itarega sa ulu fazer projetos né projeto robot projeto barak e nem mais noi situação né que ita enfrenta então impacto começa que em 2017 aumenta tanto pandemia covid que daí nós mais Timor mas felizmente graças a Deus mas serve que sofre moras nele recupera roto mas bem e também dia kata covid-19 ini sei eminente ela significa kata ni sei ela ia itania let italah tene ema agora barak makuliah dia kata fase da primeiro ni liu na mai be pela mai fali be dia kata kan sampai la lorang ida segundo ne be maka tambah ita sinti ita hanu kata buat covid ni liu na mai be ia let ida mai la lorang ida segundo kata terceiro ne mak sei perigo liu e bele causa situação de que ita da rumah sociedade controla nessa será mais acontece ia nação desenvolvido sira sa América como China o covid-19 ne a China sira dia sira ultrapassa tiana mas bem agora mais fali dan la lorang dia segunda ne e segundo ne agora sira começa a atacar falando sira ni fronteira sira ne começa a halfa lockdown para tu isola tia be covid-19 na hadai sim deve lá o movimento sim deve agora ia parte negativo mas bem íamos parte positivo essa por exemplo hansa tu dia kata banco tem que limitar ni serviço horas de serviço mos menos crédito mos ladung for barak deposit mos ladung barak mas bem how bel dia kata ni impacto nela catástrofe significa kata significante loss ia do impacto mas bem ladung makas ladung sede kata shock que dan banco mas bem idane ita bel dia kata se situação ne prolongado aumenta na fati continua na fati então do tempo ida banco se sofre uma situação ne tamba negócio ser ne labele la iha na rendimento parcel liu ser ne bema cari rai osa foti crédito si banco sir la rendimento se ser obrigação ba banco então a cara kala koi banco tem que halo reservas e com reserva ne kan halo significa kata banco tem que fotos ni capital e não é bele halo banco né esse também situação de que difícil nia despesas né bot liu do que nia receitas e não é uma situação de que está cari covid-19 o estado de emergência ne prolonga bele negativamente e significativamente lor impacto de que la dia para itani economia liu ba será moris itania comunidade nian povo nian e lor impacto ba economia crescimento economia mos itania desenvolvimento se lalau hani idane ma kita todo tahu te espera kata situação ne bele ultrapassa la lais mas bem a cara de nós é parte positivo mos essa é colher simples de tema agora habituado facilima buat cerne manter distância mais banco buat cerne depois mos ida maka a cara katu esclarecer nemos durante fulan tolu ita implementa estado de emergência né uluk nene ema atumai be loke conta e banco nene susar tebes sira percent prefere rai osan he banco rai osan sernia ne e por exemplo sumaso okos ka e fatim rumah mai be deste estado de emergência ne ita covid-19 ne hahur para estado de emergência ne por exemplo se parte bem se ter ne ema ne be que lo que conta nene e bem se ter ne liu 5.000 assim ne lo que conta fogo se não mais lo que conta depois ida tama kan essa parte aspecto positivo dos nema ka ema habituado a começa a cara que usa be facilidades se ne que banco disponibiliza basira para halo transação be que ela lais mas seguro liu por exemplo utilização ATM o look susar teve cita atu be será belde kata converse mas itani amini cliente ser ne para tu usa cartão ATM cartão débito sira prefere mais forma ya banco horas por horas para tu sotiosan
mas bem também agora banco impõe regras, mas que o banco central tem cada sema que cada fotiosa menos de $1.000 tem que para foti ATM, lá bela para foti balcão. Então cara aquela coisa tem como dar se moça trata cartão ATM, nessa bela de hangata usi de março to abril né, to desculpa março to maio, fim de maio né, ATM ne bema ka BNCTL cartão débito ne bema ka BNCTL hasai ne basic 20.000 ya ema número ne bema cartão ne beke BNCTL hasai tamane todo hakar kala koi tem que mais halo tamba se sir la vele pa funciona balcão e a teller sira e a caixa sira tamba regras la fodalan regulamento la fodalan deve basic 20.000 mas mais forte mais halo cartão débito depois transação liu-se ATM nene sai quase beldehan kata 100%. Por exemplo, ulu janeiro, fevereiro nene transação mais ou menos 18 transação mais ou menos 164 transações, liu-se 164 362 mil transações, o montante 18 milhões e tal. Mas bem, fulan tolo ni larang nene saiba fulan tolo ni larang ne 260.033 transações o osang nebe maka comunidade sir fote liu si ATM nene e a território tomak bem se ternia ATM e a território tomak e a 41 ATM ne hamutuk basic 32 bilhões né significa cada e o crescimento da que macas é uma itania depositante sira liu sira e osan banco sira prefere para fotir osan atem sira fotir osan sira osan liu se atem então também maka número de transação no montante sira fotine sa macas nessa pois além de né é uma barra mos maka agora a cara catu baloja se nem investe o osan sira o cartão ba a máquina be POS né ba tabel de angata ka ba usa cartão serne para o halo sosa sasang ia loja serne be que BNCTL instala na máquina POS e território tomak BNCTL agora ia pelo menos ia 41 ATM ia território tomak ia município Sanulo Recintolo né balum por exemplo ia município Sanulo Recintolo Sanulo selo inclui Raioa balung ia rua, balung ia ida, balung ia rua, ia dili mak barak liu. Pois mos ia POS le ia 52 POS, nebe maka banco tau ia loja ser nebe que itabel bahal compras la precisa osa nebe usa de máquina ser. Hauna ida ne parte positivo usimos ka nebe maka itabel de angkata buat tutu ne itahare de angkata sempre ia aspecto positivo no negativo. Deve haunai aspecto negativo mas só em dia mas bem positivo maka itani comunidade serne hakara katu sai cliente banco nian. Haunai itani contribuímos ba ita programa nacional konaba inclusão financeira. Senhor diretor, Hansan Uin ita menciona mas que ita enfrenta ela problema pandemia COVID-19 no mos ita polícia certeza nelaran tambah questão política nebe lao mas banco na fatin halau operação também mak ami atu busita bot produto saída net maka BNCTL ia hudunune pela atende itine maluk timuran sinen tu dudu crescimento economia rainene lao bawina fatin produto de BNCTL ia nene em termos de serviços de BNCTL oferece disponibiliza para clientes ou comunidade em geral né bela reis parte rua ida maka produto depósito depois ida selo como produto se relação ao crédito e selo ida tan terceiro maka serviços ser nebe que normalmente banco oferece que disponibiliza para clientes ser ou ser nebe maka usa. Por exemplo, o produto de se parte depósito nem BNCTL é depósito conta corrente significa que se a companhia ser nebe desenha ou dirigida ali ba
companhia sira ne bem a cara coloca conta o banco né tutra halo facilita transação companhia sirnia ou empresa sirnia ne conta corrente depois além de né ba ita hotu ba comunidade em geral e hemos conta e naran conta poupança ou savings poupança né conta ne bem que ita rai osa ne banco conta me ita bele loke ita rai osa ne banco ita bele rai ita bele foti qualquer tempo não hemos conta corrente e usi conta poupança né ita saber usa cartão débito buat sene hotu e depois usa POS, pelo saímos garantia para crédito quando está cara de crédito. Terceiro, maka depósito de prazo. Depósito de prazo né, essa ulu bahasa Indonesia né depósito berjangka. Significa kata kita belrai osang né fulangida, ba fulang tolu, fulang neng, fulang sia, to tinangida, tinarua i balamos bele to tinan tolu. Significa kata durante itali contrato rai osan ne fulangida to tinangida ni itala foti osan ne tarai esse depósito de prazo o funan ne que asli depois além de né ihamos produtos sira nessa hauni futuro poupança hauni futuro ne bem maka programa husi banco central e idane atu promove e habitua inang ama sira o labari sira atrai osan basir ni futuro conta idane se lavar sira rai inama sira rai basir no futuro quando sira torna 17 anos maka sira bel foti osa sira e direito para foti osa né para poder continuar ser no estudo né se itarai agora vai ter no ser no futuro sim. E depois tu ir fale mais maka conta ida ami bolo conta imigrante significa kata itania população comunidade sira bem mais serviço liur sira bele rai osan sira bele haruka osan mai e bele rai hebe seteli e quando sira mai fale timor sira precisa maka sira bele foti fale osan e idane dia tambah itania comunidade sira liur ne itania timor wan sira ne beba kela rai liur o itan timor wan sira ne beke ba serviço rai liur sira bele haruka osan mai rai sira ne conta ne depois sira ambero fila mai pelo menos sira iha poupança iha osan para tu continuar ser ni vida. Agora quando será crédito, a minha produto crédito kira sa crédito será ba começo si micro, to micro pequenas e médio empresas ba por exemplo crédito será crédito ba grupo ba itani nama será ihela área rural será caracuda modo aqui a animal esse é crédito ba grupo depois crédito da fali ba agricultura né e temos value itaniamo se che involve a area agricoltura nel servizio agricoltura sacuda hare modo aqui é como animal pode ser né café ser né banco bela financia e most tu irmai maka crédito ba negócio hoje capital de serviço né cara halo loja halo quiosque loke oficina, loke carpintaria, indústria aqui, né? Belo usa crédito de negócio, né? Pois investimento, crédito investimento, né? Crédito se não vê que ita cara investimento numa, por exemplo, ita cara halo hotel, cara halo fábrica, cara halo indústria numa ou facilidades numa, né? Vê que ita investe a longo prazo. Então, né? Crédito investimento. E depois nós agora introduzimos a crédito da tamaca é uma barra que foi ali o funcionário siro é uma serviço permanente mas crédito multiuso não é necessidade consultivo por exemplo se ita cara tu rola careta uma rola sasang malara haru que ita numa escola ou ita moras precisa osan at bahal tratamento saúde então ita né crédito é que ita bel foti para poder preencher ita necessidade sira e usi crédito be multiuso né amimos introduz crédito aswain crédito be que foba itania ex combatente sira veterano sira ne be que luta ba rai ne ita ukunga agora pensa ele facilita for crédito sira para sira bele hadia sir ne moris ka halo uma ka hola bot ruma haruka sir no sira ba escola nebe banco for crédito ne hone condições ne requisitos nebe que dia beldian cada
fácil liu, funang nebe que liu compara o produto selo, produto crédito selo. E crédito também kami foi introduzir mas crédito bukai. Significa né bukai né crédito yang kata tadi yang bukai né sa buat tidak ke carteira ini talau itu hodi hele. Então quando itu precisa itu bel foto ibu itu nia harus itu nia bukai né. Jadi crédito né nia natureza né crédito emergência. Cara kita precisa sa $1.000 sida $2.000, 3.000, to 10.000 itu bel foto honi duração pagamento né tinang ida. Por exemplo, ita lia rumah ita timor ne lia barak. Então, cara que a situação de que emergência ita nia família rumah mate ka ou lia moris lia mate então sira bel foti credit ne hodi cumprir hodi responde basira nia necessidades. Ida ne maka além de ne hausa cara que informa ba ita bot yang kata ba telepetador ser outro yang kata PNCT limos foi ainda dar que introduz crédito seguro, crédito proteção ba esquema proteção ba crédito. Delio aplica ba crédito sira consultivo, significa kata sema kakarak sira bele mai crédito PNCT sira bele rola be seguro né. Kan sira rola seguro né significa kata sira selo itu banco mesti atu ne juros ne be normal né por exemplo se 12% ba 10% 9% e será uma benefício será ita be yang kata benefício seguro né maka por exemplo quando ita ia crédito banco maka ita lá tem ita ne destino maroma bolo ita cari ita se la foto dan ba ita ni família tamba seguro mas selo crédito né segundo maka por exemplo ita serviço ba ita lao ba forro ganar se ita hetang acidente rumah ita motor ga bot rumah careta ita acidente ita ne liman tohar ita label serviço durante período determinado por exemplo fulan tolo fulaneng então ita lá ia rendimento então seguro mas selo ita ni crédito né companhia seguro mas selo ita ni crédito né terceiro por exemplo de repente ita moras também hal serviço então ita declara e seguro mas selo ita nia obrigação crédito tu fulan ba banco durante fulan tolo fulaneng assim to tinang ida e kusliuma quando por exemplo será ita lá com serviço essa companhia ida nia dia kata agora ni usa na tecnologia dele ela precisa tang ema barakat serviço então ni site ema balu então ni saita mebe ita ia crédito banco então durante ita lá ia serviço ita lá com serviço ita se buka serviço selo para acceder então seguro mas selo ita ni crédito nebe dalam rumah ita hanoi yang kata kita selo seguro nene for handed companhia seguro ser mais lá para tu protege ita depois banco mo sinti seguro também protege mos banco quando buat rumah acontece o emer foti crédito né então banco beli garantia kata osane se fila fali ba banco depois mo sana sang ita aceita colher nessa cara ita foti crédito mas ita sinti hak mate ita ni fuang kalang hau batoba kari hau dia kata maromak de repente bolo hau em kala ne kari hau ni família ser sela hau di toda hal serviço mos hal livre buat rumah acontece hau atende yang kata hau ni obrigação hau ni deve ba banco na ser né ia companhia seguro mas selo nebe ia seguro nemos quando por exemplo família rumah kanu ita de foti crédito kanu ita de repente maromak bolo ita companhia seguro muito convencente se for ajuda de $500 para cobrir de despesas melarang durante a família enlutada nenia depois por exemplo anesan kan ita durante ita foti crédito nema que lá ia buat rumah acontece ba ita então a companhia seguro se selo vale 5% custi premium que ita foti além de né produto selo makanesan banco facilita manesan transferência remessas deve maka produto banco niang hasai garantia bancária sai standing order serviços terceiros que banco normalmente disponibiliza agora as remessas né BNCTL belestimo osam husi qualquer nação lo bel haru como osam ba qualquer nação no mundo né tamba ami sai membro husi
sistema ida bolu narang kata ka international swift significa kata o sistema ne ia nebe monta BNCTL acesso ba ita ver hal transferência para qualquer nação além de amos a cooperação por exemplo BRI Indonésia nós BCA para transferir osang si Timor-Leste ba Indonésia ne bele ita kan transfere agora ne tama que ninguém me conta significa kata ka real time depois o custo ne que barato jadi dia kata kasa facilita tebes Timor ansira ne bem escola em Indonésia estudante bara ko itania comunidade sira por exemplo hawa karag ba Indonésia mas halo ko de osang hawa karag ba foto de ba então hawa antes ba transferência te transfere te osang ne to hen ba foto banco BRI ka BCA ka o banco selo ne que banco luar de serviço mútuo ano ainda nem com a garantia bancária por exemplo banco sempre que atuir be tenders ne banco bel facilita sabe bit security ou se kan halo na projeto banco bel saímos performance security para quando se falha normalmente da ruma naim projeto sem uso performance security para assegurar de que companhia ne falha executa ou la consegue executa projeto ne nesse selo outro então banco mas selo ba projeto ne nai e daí mais ou menos produtos sernebe que banco oferece a mim se continua halo tam produto barak oin para atu yang kata responde ba necessidade da comunidade sernia balon hakara produto e daí balon hakara produto ne ba então ita tem que banco atu continua relevante tem que halo produto serne além de nemos banco BNCTL a fase da transformação para sair banco ida que é moderno atu usa tecnologia ma para essa digitaliza tem serviços serne para agora ita o ATM a POS la clarta amos se introduz internet banking significa kata kita uma itabel hal transação itabel hal transferência itabel cheque tane balanço itabel imprime tane extrato bancária pode ser nodo a mim halo para bele fo experiência de que dia ba cliente sira para ser sinti kata sira banco ou BNCTL nene se ela precisa tem que mais no banco mas sira bel hal transação ia uma que por exemplo sira ba ela forro ia ramelau ni tutung kai ia mate biang ni tutung sira bel hal transação inclui mas sabe berua selo eletricidade selo B selo uang escola halo transferência para liur qualquer buat nebe que itabel halo mas ita usa de mobile ne itabel hal transação o banco dia kata banco ne ia ita ni lima ela precisa tem que ba aproxima to o banco ne edifício sira mas ita us mobile itabel hal transação sim senhor diretor interessante ter estado produto barat nebe makoras brown BNCTL instala ona hudunu nebele facilita itnya manuk timro asirano nebe karak halo negosio bele speaking tuan kono ba kriteria tam produto hen ita bot mission ne barak tebes pelumnus ni kriteria tu bela asesu ya produto sini uisa para itene malu kau desa sira no mos comunidade sira karik balu sira sira ka tami ya produto sini ne sira ya interesse karik ne optor de que sira sim Diego, obrigado. Bem, a tu explica ida por ida, né? Ita precisa tempo itu nebe em primeiro lugar hawa karakatete dia se ita botir ha karakate hetang informação com aba requisitos ba qualquer produto essa produto crédito ka depósito ka nebe mag banco disponibiliza ba ita botir ba bele visita BNCTL ni website yana ba ia www.bnctl.tl yana ba produto serne yana ba ia auto incluímos informação formulário na sede requisitos serne ita botir bel download bel hare ou bel harede incluímos pressário significa kata se haurai osang banco fula ne banco ko hira ni funa ne hira se hawat hal transferência então banco normalmente nia taxa ga ne hira nebe ita bel hare na ba mai be han sawa karakatu yenemos amimos ya
sucursais serne hoto ami brosura nebe maktau ia oing ita bot sere ba foti por exemplo hawa karakatu poliare kona ba credit multiuso né sai do oing be credit ba necessidade consultivo né ita bele mai de tia banco onde ita ni cartão identidade depois cartão eleitor homos caric BI bele passaporte depois itamos tem que ir na conta bancária e a BNCTL tem que logo antes tiana se ita funcionário público então funcionário público funcionário privado setor privado funcionário público NGO ita tem que ita ni salário né tem que simular o BNCTL depois se declaração ruma o se ita ni fatin serviço kata sim senhor HBN serviço do nia instituição né por exemplo ia STL TV depois mos íamos mapa localização ita ni fatin né be e pagari precisa mos garantia adicional mas bem agora o BNCTL exige de angata sema que mais fotiosa no banco ele é crédito multiuso ele precisa garantor significa que é maruma bersai sai garantor tamba carignia buat rumah acontece bania cari garantor ne mas ele crédito mas bem agora tamba BNCTL hagu introduz na seguro de crédito né significa que amila precisa estar na garantor e tamba asa o india kata que buat rumah acontece cari se ni preço buat todo seguro mas ter ni crédito deve garantor né ami banco sei aceite os requisitos né deve idane kona ba crédito multiuso itabel usa crédito né ba necessidade hoje ba necessidade consultivo sira agora crédito ba negócio né maka por exemplo além de requisitos sira hoje how menciona né estamos tem que ir a negociar significa que ita tem que ir a licença at halo negócio se halo negócio quiosca loja ou fábrica ruma que indústria aqui ruma how tem que ir a licença na ver que sai se serve e depois mos certidão de registro ita ia empresas né cara ita registra na ia Ministério da Justiça que ia serve né ita estrutura sema casa por exemplo companhia né sema diretor sema que ia carreira finanças pode ser outro depois estatuto companhia reestrutura companhia depois ita nessa sancer né be que ita ia se akar hawa kar rola halo negócio mas hawa kar rola ida né be tem que a lista essa sana be mas ita ia né isso sana be mas kita se rola o financiamento o banco e depois itamos precisa preparar relatórios simples relatório financeiro simples ida kata durante nene tinan tolu ni lara ne haunia be nasera haunia relatório financeiro ne haunia osang hira haunia aset hira haunia obrigação hira e lucro ne be makau halo haun despesas rendimentos ne be haun despesas hira e lucro hira makau halo ida ne relatório financeiro simples ida para ita apresentar ba banco e depois kita halo mai prensia pedido crédito proposta crédito pedido crédito a banco para ita bele também oficialmente atau ita ni pedido ba banco atau hetan crédito ne bensa dali datang informação sernene ami tahu ia website se ita bot sira precisa cari ita bot sira bele cari by website me ita bot sira bele vamos ia sucursais BNCTL yang ia município Sanul Resintolo hotu bele ba heta informação hena ba bele mos ba ia unidade BNCTL ni di larang ia hira kedang depois mos bele ba ia unidade da Tauru ia Tauru depois mos ami mos fulang menos fulang ida ami se loketang agência ida ia mobisi deve ita bot sira bele qualquer tempo aproxima e busca informação sobre o inusato rai osang requisito seda o inusato foti crédito e requisito seda e amni funcionário sira sei partilha divulga informação sobre ita bot sira e non è ita bot sira bele presi requisitos o bele loke conta e banco ok senhor diretor estamos com certeza produto barak na BUN menciona né dalam rumos íamos crédito macet okay. Carai com certeza ia com certeza ia também lá os crédito todo banco fone né dia coto balum
ita bel halo análise de que antes ita for crédito ita halo análise de que dia que tebes diligente tebes prudente tebes mas bem sempre ia ita bel de kata situação que acontece depois de problemas rumah que acontece depois de emane foti crédito balum tambahnya sala duni tambahnya gere negócio lá do dia balum tambah situação de que acontece fora de meu controle. Nessa, por exemplo, situação de agora essa Covid-19, sema que espera, tina rua libaga, tina ainda libaga, ou tina kotuk de, ya 2019 né, ita espera de kata Covid né, sei mais pandemia né, sei sai problema mundial, problema bot, incluímos para ita nerai. Então né, buat ita que ita beldehan kata ita la anticipa. Então, hau beldehan kata durante ne BNCT elmos ia crédito mal parado, ambolo crédito mal parado, crédito não é emala selo, o selo lá dia, nebe a saudade da tahu dia tambah sira maka gestão uma negócio lá do dia ou balão nessa por exemplo fote crédito ou ita mate buat cenut então nila bel selo de obrigação e banco tem que halo reservas bane. Para atu cobre fali risco nebe que banco se lá com osan para atu continua selo ni obrigação para depositante nebe que rai osan e banco mas be será uma hawa cara esclarece né kata mas que ia risco ia será ia crédito mal parado né ia bem se tel existe mas bem nia valor ne la botida essa por exemplo custi 2000 ao divulgar kata que 2019 né BNCT ele foi crédito né mais ou menos 87 milhões 87 milhões também a BNCT ele foi 2019 né to fim do ano né crédito bem mal parado né menos se 1 milhão e tal significa kata clato 2%. Lá 2%. E é banco todo o mundo né, quando crédito mal parado né, quando ita beldean kata tamana ita ni atenção ita tem que cuidar do na bahira crédito mal parado né taxa né sai to liu 5%. Liu 5% significa kata ita precisa tal atenção na para buka tuir emasir nebe que lá selo crédito né para ver selo fazer uma obrigação para banco também lá bele liu 5% se liu 5% significa cada ita gere crédito lá do dia analisa mal do dia ita na halo analisa para crédito na biro date ou monitorização no ita halo para cliente lá do dia também problema ida maka acontece buat ida maka princípio no be que amicar meti né maka sene ita for crédito ita los fote ita usikona ita no nokna otba sai fato sai importante mas fula não sei não obrigação mais banco mas bem banco tem que acompanhar na fati bahare de vez em quando bahare ni negócio ni lá o dia que ela galai ni cari casoro problema rumah cari ni rendimento lá do dia que ela do rola nessa sang ni competição ema sina ida mai local loja bote ni storing então ni rendimento tu então banco tem que bahar a monitorização para o dia hare yang kata ni situação negócio na nossa e halo avaliação será que nessa ni capacidade para selo ni rendimento né na tom suficiente para selo ni obrigação para banco nós continua halo ni negócio ne galai no ne banco bel foti medidas por exemplo hasoro problema cliente na hasoro problema ni toma banco sim hau problema hau ia competição será concorrente de que bote teve se anusori então rendimento tu então hau uso para banco bela ajuda hau então banco é mecanismo é procedimento a me bela halo reagenda ni crédito para nível selo por exemplo ita foti nang ida bela halo fali batinang rua então bela mos ia medidas de reestruturação hotam buat selo nebe que normalmente banco bela halo para o ajuda cliente em primeiro lugar atu assegura kata garantia kata negócio ne sei la tama ia bancarota mon ni ela bele lá existe queda também de competição segundo nós asseguramos cada cliente ne se bele hambri fali bele halo fali negócio dia para bele salva crédito em nível selo fali obrigação para banco e também há um papel importante banco nian para
atu hal monitorização basic BB regularmente para atu atender cliente negócio lá hanusa imos assegura kata nia bela selo fal ni obrigação para banco e bahwa carga dia acrescenta ne dia kata crédito mal parado ne ia duni mai bela bot 2% custi 87 milhões de bem que banco vence telefone fim de 2019 até agora mas que a situação da crise da Covid-19 estado de emergência negócio para malalao mai bem a me consegue gerar manter para crédito mal parado ni taxa nela salio 5%. Okay. Sim. Okay, atu remate di produto barak que vem no kuin ite bro misiona ia mosa lita tuli karit ba itene sala se diso putule bela hato oba sira kona ba produto ne vem no kuin ite bro misiona atu ne sira belejere tamba banco ne presença la os atu ajuda de tema sa saída mas bele educa ema atu sa belejere ne muris atu ne bele financeiro lebe mesira hetam sira bele heta gera de dia para garantir no futuro possible. Sim, dia obrigado ba harenai sira hotu hawa kara katu hato tatoli mensagem ba ita bot sira kata que tempo moderno já nessa agora né itarai osang ia sumasu okos itarai osang ia fating nebe que la seguro né la osona tempo la osona trem e estamos precisa de consciência kata ia tempo dança agora né transação ia mundo moderno né vai né ma usa banco para trai osang at foti crédito nebe atu hadiah ita buat serne moris at popa tamada rumah itrai to sangi ni carteira buat serne hotu ita hetan tentação bara kita foto antang hotu ita la consegue rai osa nebe hawa kardean kata favorida maski itu antoan ita habitua ita niam para aturai osa ya banco kari fulai ita belerai $1 $5 na seda para narseda ita lahatene ita ni moris nene halmusa loren dene ita ya osam barak mai be abang ita bela ya osam dalam buat rumah acontece ita lahatene ita ni nebe quando de repente buat sana acontece pelo menos ita popa ita osam ita rai ita popa ne ita rai banco ne ita bel usa hodi usa ba ita ni necessidade atu responde ba ita necessidade serne e BCTL hanesang banco itaniang hotu estado Timor Leste maka naim ba banco ne significa kata Timor ang hotu naim ba banco ne tambane ita tasa Timor wang ita bele barai osang ia banco ida nebede ita la discrimina maida mai be hanesa Timor wang ita mos tem ajuda malum apoio malum unidade para Hanoi ida yang kata ita precisa hakbit habot itania rikusoi rasi itani patrimônio rasi patrimônio ne makseda maka banco maka único banco Timor wang ne ma BCTL debe hawanoi ema barak maksei kolia yang kata BCTL ni atendimento la dia BCTL ni atendimento cleur buat serna hotu sing ami reconhece buat serna hotu mai be atu sai BCTL ida que atende ita bot sira dia excelente buat serna hotu hanesan kari kita buat sira experiência ho banco selo hanoi precisa ita hotu ni colaboração banco sira estrangeiro sira nebe mak bot nasa Indonesia niang buat serna o Portugal Austrália sira bot tamba sira ni comunidade sira ni população sira ni taufiar agora estamos tem que hakarak BCTL sai bot banco ida kita fiar banco ida kita todo belo orgulho banco Timor ainda que forte bela ajuda ema barak ajuda ema selo bela loki ni liras to NB então ita todo tem que contribuir mas que la os yang kata tem que tahu osam barak mas bem itu então imagina ema Timor no todo tahu de $10 ka $20 e ni conta ia BCTL ita agora ia 1.3 milhões metade o sirere rai osang e banco então osang hira ma banco bela mobiliza se fula osang hira ma banco bela mobiliza e osang nene se fila do ni fali ba ita bot sira liu si crédito bot serna hotu depois mos banco mos ia capacidade
para atu modernizanya hadia digitaliza banco de serviço, buat usa tecnologia, loketan sucursais, hadia ni edifício sira, for treinamento para ni funcionário sira para ele atender itabot sira dia clio. Deve buat ser outro precisa investimento e italabel rende buat todo governo tem que halo, estado tem que halo, mas be ita todo precisa ita todo nia contribuição, ita todo tau lima hamutu para nune ita bel habot bem CTL nene no dar banco ida que Timor nia que ita todo tempo ida ita todo se orgulho também ita todo sai nai ba bem CTL ne também banco ne estado nia povo nia banco Timor Leste nia ita todo nai ba banco ne deve ao noi a usuba comunidade sira ita ni população hotu para la rumah atendimento la dia buat cerne harus desculpa laos ama Caracas ne mas bela um facilidade sistema buat cerne hotu amni funcionário cerne conhecimento atende ita buat cerne la ho amnasa buat cerne hotu então idane fraquezas ne be que ami se hasoro mas be ami continua halo hadia melhora for treinamento sistema buat cerne hotu buat barak ami tem que halo e também tem que consciente que até bem CTL nene foi uma transformação banco comercial nene foi uma financia jadi kata kelabari ko anda sidau jovem tang se que coangela nebe sei nura que também precisa tang atau hadiah buat barak precisa atur enriqueça tang nia kibit nene sai bank sai jovem da karik pele matene kliu escola etang narseda matene kliu e itala bele dia kata ko sama be banco sirse seluk nene bel halos ne be setela mese sira ne tinang atus ba atus ona atus tiana tina hira tiana sirsai banco siramos uluk liu si faz de dança agora né mas be ho apoio o sirne comunidade sirne povo então sira bel agora bel sai nessa né mas be ita tamba banco Timor nian ita bel dia kata ka dirigentes 100% BCTL gere o Timoroan dirigentes do todo Timor, buat todo ni ita tem que hari usi zero. Agora banco terceiro ne sira ne essa sucursais de sira precisa buat rumah sira husu de tu sira ne sede serne maharuka maina. Mas be BCTR ni buat todo ita tem que hari usi zero. Tem que hari edifício fomo usi zero. Colega sira usi STL TV barasi hare edifícios de BCTL hare BCTL hari depois sistema, tecnologia, ATM, buat ser nehotu, ita hari usi zero, ita ni ema rasik, ita ni jovem on sir nebe que matenek, kakutak na serat, ia experiência, mas be aprende, usi ema selo, consegue do Nigeria essa sanser neto agora, e ao beldean katak BCT ni atendimento, ATM buat ser la atli banco selo, nebe, ao noi banco hal buat ser nehotu precisa investimento que bot, mas be ami label hal botida sem ita botira tamane ami hawa pela ba comunidade sirhotu Timorão hotu semak sintinia Timorão mai banca OBCTL. Obrigado Barak. Dia senhor diretor executivo idane maka nini makne rohan makne tinadal dia e Maluk sira idane maka dalia ono ho senhor diretor executivo BNCTL senhor Bazilu de Souza informação lebih makohin senhor diretor hatone saya nesen bukai ida ba ita bot sira for motivação ba ita bot sira kudi hamuris ekonomi he telesan Timor Leste lihusi produto lubuk ida debe maka uhen senhor diretor hatona ita surmalu fali loro selo topiku selo hau jekoa ho Madalene Horta agradece ba ita bocira nomos ba equipa Estel Tomac nebe serviço ita surmalu ia loro selo. Obrigado Barak. Obrigado. Ita Islam.